A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 4 do nosso segundo trimestre 2023, que traz por título O Bom Pastor Está Comigo. É por isso que eu dou glória a Deus e aleluia. Mas se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E lembrando, toda terça-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica. E às 14h05, estreia somente a dinâmica, tá bom? Sempre com uma semana de antecedência para facilitar assim, o vosso entendimento. Mas só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, deixa o seu like, assim você estará me ajudando a continuar nesta obra. Agora sim, vamos para a nossa aula da lição número 4 dos jovens, que traz por título O Bom Pastor Está Comigo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar a sugestão. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Aqui você pode perguntar o seguinte: por que Deus é comparado igualmente ao pastor? Porque Jesus é chamado bom pastor. O que significa ser pastor? Da mesma forma, qual a importância de ter um pastor conosco? Se Deus é o pastor, nós somos chamados de ovelhas. Porque a Bíblia Sagrada chama o povo de Deus, a igreja, né, o servo do Senhor, como ovelhas. Por que você é chamado da Bíblia Sagrada de ovelha? Deixa aqui nos comentários também. Então é necessário você fazer essas perguntas aos alunos para ver o grau de entendimento que tem. Mas quando o professor faz pergunta, é necessário ficar em silêncio, professor. Tem professor que faz a pergunta e ele mesmo quer dar a resposta. Não faça isso não. Você lança a pergunta: irmã Maria, só pode falar sobre o bom pastor. João, você concorda? Francisco, acrescente alguma coisa. É assim que acontece esse pequeno debate no início da sua aula, tá bom? Logo após a participação dos seus alunos, comentaram, participaram, aí sim você vai pegar e vai fazer sua introdução com os conhecimentos teológicos que você tem com relação ao título. Por exemplo, o bom pastor está comigo. Na lição de hoje, vamos estar estudando acerca do Salmo 23, que é um salmo conhecido por todo mundo nos 4 cantos da terra. As pessoas conhecem o Salmo número 23, principalmente quando vai ter oportunidade e não está preparado. Quem já fez isso, vou abrir aqui no Salmo 23, né, que é bastante conhecido. Então é um salmo muito cantado, é um salmo que existe quadros, pregações, vários termos. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer não somente o Salmo 23, mas precisamos conhecer o bom pastor do Salmo 23. Esse pastor que está conosco, esse pastor que nos guarda, esse pastor que nos livra, esse pastor que tem interesse de cuidar da nossa vida, pois as ovelhas são cuidadas pelo pastor. Nós, enquanto cristãos, somos cuidados, somos protegidos pelo nosso bom pastor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus! Viu? Você entendeu o mistério? Inicie a sua aula com a dinâmica, ou fazendo perguntas, e depois apresenta o título com seus conhecimentos. Vamos dar seguimento. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que tu estás comigo. Salmo número 23, versículo 1 e o versículo 4. Veja só, na lição de hoje estamos estudando o Salmo 23, que eu disse é o hinário do povo de Israel. E você sabe que a cultura judaica está muito relacionada ao pastoreio, ao cuidado de ovelhas. E Deus pega essa cultura local e deixa claro que nós somos ovelha e que Ele é o bom pastor. Ou seja, as características de um pastor de cuidar, de zelar, de proteger a sua ovelha, Deus ele faz para conosco. Mas também somos chamados de ovelhas, pois a ovelha é dócil, a ovelha obedece o seu pastor. Então tem muitas pessoas aí pensando que são ovelhas, cantando como ovelha, falando como ovelha, mas na verdade são bodes.
Veja só, existe uma diferença grande entre ser ovelha e bode. A ovelha obedece, o bode é rebelde. Vou perguntar a você, você pergunta à sua turma, e vocês têm sido obedientes ou rebeldes? A ovelha tem por natureza ser obediente à voz do seu pastor, mas o bode não, ó. O bode briga, o bode pula a cerca, o bode só o sangue de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada nos compara a ovelhas de Cristo Jesus. E Jesus, ele é o nosso bom pastor. Agora vamos para o nosso resumo da lição. O Senhor Deus supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Você observa o seguinte, a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Para que ela possa se alimentar bem, para que ela possa sobreviver, precisa do cuidado do pastor. Assim também é o crente, irmãos. Nós só temos vitória se estivermos em Cristo Jesus. Nós precisamos estar no aprisco, aos cuidados do bom pastor. Mas tem pessoas por aí pensando que não precisa de Jesus, que não depende de Jesus. Aí vai viver a vida no mundo, quebra a cara, depois volta para a igreja chorando. Ainda bem que volta chorando, viu? Pois as pessoas que não fazem assim, não conseguem se arrepender e alcançar o céu. Mas é melhor estar no aprisco, é melhor adorar, é melhor estar servindo a Deus, aos cuidados de Jesus Cristo de Nazaré. Agora vamos para a nossa leitura devocional, que poucos professores valorizam, viu? Leitura devocional tem segunda, terça, assim por diante. Uma informação, quem está me seguindo no Instagram, toda semana estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos, tá bom? Além também de compartilhar nas redes sociais. É só me seguir no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou no próprio canal também temos o Instagram, viu? Que é o Descomplicando.ateologia. Nos segue lá, compartilha, irmão. Tem vários materiais gratuitos para que vocês possam estar utilizando, tá bom? Então a leitura diária. Segunda-feira, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Terça-feira, Deus renova o interior. Quarta, revestidos de um novo homem em justiça. Quinta, quando o justo é honrado. Sexta, perseverando no Senhor. Sábado, o bom pastor. Domingo é o título da nossa lição. O bom pastor está comigo. Então, por que você vai ficar com medo? Por que você vai ficar abismado? Por que você vai ficar temeroso se Deus está contigo? Se você está sob os cuidados do bom pastor, fica tranquilo, pois ele tem a vara, ele tem o cajado para te guardar e te proteger. Agora, faça a vontade dele, viu? A leitura bíblica em classe está no Salmo de número 23, versículo 1 ao 4. Recomendo você fazer a leitura coletiva com seus alunos, pois nem todos os alunos têm a revista e nem todos lêem a revista. Mas veja só, a leitura devocional, a leitura bíblica do texto pode ser feita toda. Agora, a sua revista, o certo é você estudar a revista e abordar os pontos importantes e não ficar lendo a lição toda. Por quê, pastor? Só para ler a lição você vai demorar em média de 20 a 30 minutos. Então, se sua aula tem 50 minutos, você passa meia hora lendo a revista, você só vai explicar 20 minutos. Por isso, incentive, motive os alunos a ler a revista antes. Quando chegar no meio da sua aula, no meio de você explicar aquilo que você estudou, tá bom? Segue a nossa dica. Agora vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece nesse salmo como pastor e o anfitrião do salmista. Observe o seguinte, o Salmo 23 é conhecido de todo mundo. Você que está aí, quando você teve oportunidade em cima da hora, você leu o Salmo 23. Verdade ou não foi? Deixa aqui nos comentários, viu? Não pode ser assim, não. Por que isso? Porque é um salmo conhecido, é um salmo bonito, que tem uma mensagem forte. Como o comentarista deixou aqui claro na lição, fala muito acerca da confiança. As pessoas que têm Deus como seu pastor, as pessoas que têm Deus como seu supremo pastor, seu sumo pastor, pode ficar tranquilo, porque vai ser cuidado, vai ser protegido. Deus vai estar levando para se alimentar nos melhores lugares possíveis. Deus vai estar levando para alimentar nos melhores pastos, nos melhores lugares, porque o nosso Deus, ele é um bom pastor. Mas, presta atenção, Deus, ele é pastor de ovelhas, não de bodes, não de lobos. Você está entendendo? Deus, ele é pastor de ovelhas, não é de bode, não é de lobo. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas o seu comportamento, a sua atitude, suas palavras não são de ovelhas. Logo, não são guardados por Deus, não são protegidos por Deus e não se alimenta da comida de Deus.
Por isso, são bodes e são lobos, mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus possa nos libertar, que nós possamos andar segundo a vontade dele, cumprindo a sua vontade cada vez mais. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título Panorama do Salmo 23, no item 1, Confiança em Deus. De autoria de Davi, o Salmo 23 é um dos mais queridos e declamados salmos na vida da igreja. A expressão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo, a confiança em Deus. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão, encontram no Salmo 23 consolo e descanso para a sua alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota das letras do salmo. Toda alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. Assim, veremos que o Salmo 23 traz imagens, a do pastor e também do anfitrião. Veja só, meus irmãos, quando nós entendemos que nosso Deus, ele é o nosso pastor. Quando fala isso, é porque as ovelhas em Israel, na verdade a ovelha por si só, era bastante dependente. A ovelha, sem a presença do pastor, ela não consegue sobreviver. Ela não consegue enfrentar seus inimigos, não consegue nem se alimentar, porque a ovelha precisa da presença do pastor. Da mesma forma, quando nós entendemos, presta atenção, jovens, presta atenção, quando nós entendemos que dependemos de Deus e que Deus tem interesse de cuidar da nossa vida, é interessante perceber isso. Olha, nós dependemos de Deus e Deus gosta de cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho. Deus gosta de cuidar da gente. Agora é necessário ser ovelha. É necessário ser obediente. As pessoas querem o cuidado de Deus, presta atenção, as pessoas querem ser cuidado pelo seu pastor, mas não querem ser ovelha, não querem ser obediente, quer ficar de um lado para o outro, quer ser revoltado, quer ficar murmurando, reclamando. Essa não é a função da ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Você está entendendo? Obedece à voz do seu pastor. É por isso que o pastor cuida e o pastor protege. E o Salmo 23 vai trazer isso. No momento de grande aflição, no momento de lutas, de batalha espiritual, de sequidão, do deserto, o pastor vai fazer de tudo para que possa trazer água, para que possa trazer alimento. No momento do deserto, o pastor vai fazer de tudo para conseguir água, trazer paz para as suas ovelhas. Você está entendendo? No momento da sua adversidade, no momento da sua luta, Deus vai fazer de tudo para que a sua alma possa ter paz, para que o teu espírito possa ter paz, para que você possa se alimentar do melhor alimento possível. Mesmo estando no deserto, Deus vai te levar a águas tranquilas. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, que traz por título a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo revela as atividades de um pastor com as suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz, guia e orienta, recupera quando machucadas, as protege diante do perigo, não as deixa sozinha, cuida dando-lhe conforto. No Novo Testamento, encontramos nosso Senhor dizer que as suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. As características do bom pastor mencionadas por Jesus são as mesmas encontradas no Salmo 23. O nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor. A imagem do pastor, veja só, Jesus Cristo, conhecendo a cultura local, pega e se apresenta como sumo pastor. Se apresenta como pastor do seu povo, como pastor de ovelhas, aquele que está pronto para proteger, alimentar, cuidar se for necessário. O pastor está apto, o pastor está preparado para fazer o que for necessário para que a ovelha possa estar crescendo, para que possa estar produzindo, ampliando os seus horizontes, para que possa estar se desenvolvendo. A grande conquista do pastor é ver sua ovelha crescer e produzir. O grande foco do pastor é isso, fazer com que as ovelhas cresçam, estejam sadias, possam produzir cada vez mais. Então essa é a intenção de Deus para conosco. Deus gosta do teu crescimento, Deus gosta do seu desenvolvimento, Deus quer que você esteja crescendo cada vez mais. Mas entenda, tudo isso é por causa do pastor, pois a ovelha sem o pastor morre no deserto. Presta atenção, crente. A ovelha sem o pastor no deserto vai morrer de fome, vai morrer de sede, vai morrer atacada por um lobo.
Porque onde quer que você vá, vai ter lobo de olho em você. Onde quer que você esteja, vai ter lobo olhando para você. Mas se o pastor estiver do seu lado, ou se você estiver do lado do pastor, ele vai te proteger. Ele vai usar a vara para afugentar todos os teus inimigos. É por isso que vale a pena estar no aprisco, vale a pena ser cuidado por Deus. Mas não sai do aprisco, não. Não sai de perto do pastor, não. É por isso que as pessoas estão se desviando da casa do Senhor. Por quê, pastor? Se afasta do pastor, pensa que é importante, pensa que é forte, pensa eu consigo resolver sozinho, eu não tenho medo do pecado, o pecado não me atinge, eu sou santo. Oh, meu Deus do céu, sabe de nada, inocente. Essas pessoas, na primeira tentação, acabam pecando, porque ficaram longe do pastor. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item, que traz por título a estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. Deixa eu já fazer aqui uma crítica, viu? Eu acho que o comentarista errou aqui na leitura bíblica em classe. Por que isso? Faltou o versículo 5, versículo 6. Nesse tópico, por exemplo, ele está fazendo referência do versículo 5 e do versículo 6. Só que não foi colocado aqui no texto bíblico, tá bom? Eu acho que foi mais um erro da revista da CPAD. Fique atento. Vamos lá. A estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião, que não está aqui na leitura bíblica, tá bom? Mas está no versículo 5 e 6. A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como que oferece um banquete a seus filhos diante do que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reinado de Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com o seu servo. Está escrito no Salmo 23, versículos 5 e 6. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja só, esse aqui, preparas uma mesa perante mim, é o que o comentarista está colocando como anfitrião. É Deus dizendo que vai preparar uma mesa diante dos inimigos. Em outras palavras, é Deus confirmando que Ele vai cuidar de você, mesmo você tendo inimigo, as pessoas não gostando de você, mas se você é cuidado pelo bom pastor, pelo anfitrião, vai ter alimento na tua casa, vai ter alimento no teu trabalho, vai ter alimento na sua escola, vai ter alimento na sua igreja, onde quer que você esteja, vai ter alimento, pois o anfitrião vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Já com relação ao contexto desse versículo, onde diz o seguinte: prepara sua mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Observe o seguinte, aqui nós estamos falando acerca de ovelhas e de pastor. Nesse episódio daqui, Davi conhecia muito bem, sabe por quê? Davi era pastor de ovelhas. E aqui aconteceu o seguinte, as ovelhas caminhavam pelo vale. Presta atenção, as ovelhas caminhavam pelos vales. Mas diante dos vales, onde tinha água boa, onde tinha alimento, lá nos montes ficavam os lobos. Olha, os lobos ficavam nos montes esperando o momento certo de atacar as ovelhas. Então presta atenção, as ovelhas estão se alimentando no vale, bebendo água no vale. No monte, em cima, estão os inimigos, estão os lobos, querendo devorar as ovelhas. Por isso que está escrito no versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por que isso? As ovelhas ficavam bebendo água, se alimentando no vale, e em cima ficavam os inimigos. Então Deus fazia a mesma coisa, prepara alimentos. Enquanto os inimigos estiverem te olhando nos montes, querendo te atacar no vale, Deus vai estar te guardando, vai estar te protegendo, em nome de Jesus Cristo Nazaré, viu? Eita maravilha! Quero saber o seguinte, você entendeu o mistério? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto as ovelhas se alimentavam, os inimigos estavam tudo no monte querendo atacar, mas não atacava porque estava o pastor afugentava. Assim acontece Deus na sua vida. Deus ele te guarda, Deus ele te protege. As pessoas podem até não gostar de você, mas fica tranquilo, pois você está na presença do bom pastor. Glória a Deus, aleluia. Quer saber o seguinte? Você entendeu? Você gostou? Já está inscrito no canal? Não acredito. Não se inscreveu no canal, não deixou like, não fez comentário? Pelo amor de Deus, eu respondo todos os comentários, viu? Mas por gentileza, agora sim, Deus te abençoe cada vez mais. Agradeço a você que é inscrito, a você que é membro, a você que compartilha. Nós chegamos a 30 mil inscritos, graças a Deus e a você que confia em nosso trabalho. Agora tem uma oportunidade única para você.
vou lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe falando, é o maior suporte do Brasil. É slide, vídeo chamada, despertador, leitura diária, cartazes, simulado, certificado, ideia de apresentações, ideia de encerramento do trimestre, explicações, tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp. É só entrar em contato conosco ou também entrar no nosso grupo de informações. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para professores da revista dos jovens. Dando seguimento, vamos agora para o nosso segundo tópico, que traz por título Plena Confiança em Deus. No item 1, o Senhor como pastor. No Antigo Testamento, Deus é visto como pastor do seu povo. Neste salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Deus é o supremo pastor do seu povo e, por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Ele nos supre, guarda e sara as feridas de nossas almas. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? A que você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus o preenche por completo? Boa essas perguntas, esses questionamentos. Irmãos, o ser humano necessita de Deus. O ser humano precisa do cuidado de Deus. Precisa do livramento de Deus. Mas também precisa reconhecer. Precisa ouvir a voz do pastor. Por que o mundo está desta forma? Porque não segue a vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que andam na prática do pecado, pois não ouvem a voz do seu bom pastor e acabam praticando todo tipo de pecado e se afastando de Deus. Se afasta um pouquinho hoje, se afasta amanhã, como se não está longe e já não consegue mais ouvir nem respeitar a voz do pastor. Que presta atenção, todo cuidado da ovelha está relacionado à obediência. Se o pastor chama e a ovelha não vai, ela tem uma tendência de ser pega pelos lobos. A ovelha, para ter as bênçãos do pastor, precisa ouvir a voz e respeitar e acatar. Quando o pastor chamar, precisa ir, precisa atender o chamado. Agora as pessoas estão todas desobedientes, dentro da igreja também, viu? Dentro do departamento dos jovens também, só o sangue de Jesus. A liderança está chamando, Deus está trazendo conselhos, palavras, mas as pessoas não querem mais acreditar na palavra de Deus. As pessoas preferem acreditar no mundo, nas redes sociais, nos pastores do YouTube, nos pastores das redes sociais, em vez de acreditar no nosso sumo pastor. Irmãos, somos crentes em Cristo Jesus. As redes sociais é uma bênção. O canal Descomplicando a Teologia é uma bênção. Mas o seu sumo pastor chama-se Jesus Cristo Nazaré. Você precisa respeitar, seguir as suas orientações e não as orientações das pessoas das redes. Agora vamos para o nosso segundo tópico e também o segundo item, que traz por título O Senhor que trata a alma. Observe. Esses dois versículos, que é o versículo 2 e versículo 3, mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Deleitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas remontam à ideia de quietude da alma. Por isso, no versículo 3, o salmista diz, refrigera a minha alma. Assim, tratada e descansada, essa alma receberá instruções para andar em retidão e justiça.
Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia diante dos desafios exteriores. Assim, cada vez mais que nos relacionamos com Cristo, temos a nossa vida interior renovada e, por isso, podemos testemunhá-lo em quaisquer áreas da nossa vida. Veja só, meus irmãos. As pessoas hoje estão procurando descanso para a alma, estão procurando paz. Por isso que são vendidos atualmente vários livros de autoajuda. O que é isso? A alma está sofrendo, a alma está gritando e as pessoas, em vez de procurar o bom pastor, que alimenta a alma, que protege a alma, que traz refrigério para a alma, fica procurando solução em religiões, fica procurando soluções em livros, fica procurando soluções nas redes sociais. Não entendem que isso é a falta de Deus. Quando as pessoas não estão em paz com Deus, acontecem tribulações, sofrimentos, a alma não fica em paz. É por isso que quando essas pessoas vão na igreja e ouvem a palavra, começa a chorar. Oh meu Deus, começa a chorar. O que é isso? A alma que está sedenta, a alma está com sede de Deus e só consegue se alimentar, só consegue saciar a sede ouvindo a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus gera vida, a palavra de Deus gera tranquilidade, gera paz. Qualquer pessoa que necessita de paz precisa procurar em Cristo Jesus. Não vai achar a paz da alma nas redes sociais. Não vai achar a paz na alma nos livros de autoajuda. Nada disso. É somente na palavra do Senhor. Precisa orar, precisa conversar com Deus, precisa ouvir sua voz. Pois as pessoas que assim o fazem vão ter paz de alma, paz de espírito. E eu te pergunto, quanto é que custa uma paz? Quanto é que você está disposto a pagar por uma paz? Sabe o quê? É de graça, mas precisa estar em Cristo Jesus. Não adianta ficar pagando, procurando a paz, não. Pois a verdadeira paz é dada de graça. Basta aceitar Jesus Cristo e entregar a tua vida a Ele. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título: ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos momentos dolorosos. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não deixará em falta. Tu estás comigo. Que declaração de confiança! O pastor está na jornada da alma do salmista. Por isso, ele sabe que ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor. Nosso Senhor diz que no mundo teríamos aflições, mas não deixaríamos de ter paz. Quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis sabe quanto Ele é bom e cuida de nós. Precisando desse refrigério, permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual desse salmo inunde a sua alma e, como ovelha do bom pastor, encontre refrigério debaixo do seu cajado. Veja só, o Senhor está conosco. Esse salmo se destaca pela confiança em Deus. O cristão precisa confiar em Deus, precisa depositar a sua confiança. Mas pastor, as adversidades não vão vir? Confiar em Deus significa que eu não vou ter luta? Não. Vai ter dificuldade, vai ter adversidades, vai ter momentos que só o sangue de Jesus. Mas, no entanto, o pastor vai estar do teu lado. Aquilo que for necessário para que você possa ser protegido, para que você seja guardado, Deus vai fazer a parte dele. Mas é necessário estar na presença. É necessário ficar na presença. É necessário ouvir a sua voz. Eu tenho dito aqui constantemente, as pessoas querem ser abençoadas. As pessoas querem ser guardadas pelo Senhor, mas não ficam no aprisco. Não ouve a voz do pastor. Fica andando por caminhos errados. Fica se alimentando de alimentos ruins e depois que a proteção de Deus não vai ter. As pessoas que querem ser guardadas pelo Senhor, querem receber o livramento de Deus, precisa obedecer. É na obediência que Deus te abençoa. É na obediência que Deus te protege. É na obediência que Deus cuida da tua alma. Por isso, seja obediente, seja ovelha e não lobo, muito menos bode, viu? Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, quer saber o seguinte: você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Veja só. Gostou desse modelo? Não gostou não? Fica tranquilo. No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no nosso WhatsApp. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil essas camisas personalizadas para a sua EBD. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a plena provisão de Deus. No item 1, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus.
saindo da imagem do campo para de uma casa. A expressão preparas uma mesa traz a ideia de um anfitrião convidar o justo para uma refeição. Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem de demonstração pública que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. Isso lembra um pouco o episódio de Mardoqueu, em que Amã, o inimigo dele, teve de honrá-lo. Então, o Salmo mostra Deus honrando o salmista, ungindo com óleo, segundo os estudiosos, um óleo perfumoso que representava hospitalidade e favor, e transbordando o cálice que simbolizava a grande generosidade do anfitrião. Lembre-se de que Deus já tratou assim conosco. Muitos pecadores, com vidas destruídas, já foram completamente restaurados por Deus e servidos por Ele com graça, abundância de bênçãos espirituais e materiais. Sem medidas, podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora foram vítimas de palavras de morte, hoje completaram a realidade de bênçãos inimagináveis. Preste atenção, meus irmãos. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Irmãos, esse é o sonho de todo mundo, né? Veja só, o cristão não pode ser inimigo de ninguém. O cristão não pode ser inimigo de ninguém. Mas tem pessoas que não vão gostar da gente. Tem pessoas que não gostam de você porque você é cristão, porque você é homem de Deus, porque você prega, porque você canta, porque você rejeita o pecado. Tem pessoas que não vão gostar da gente. Mas Deus deixa bastante claro. E o salmista, salmodiando a Deus, ele pede exatamente isso. Que Deus possa estar honrando. Que Deus esteja ali honrando diante dos seus inimigos. Para que todos possam ver que é melhor servir a Deus. Porque Deus prepara uma mesa diante dos adversários. Para que todos possam ver e contemplar que quando o homem ou a mulher anda segundo a vontade do Senhor, Deus dá honra, Deus abençoa, Deus guarda, Deus ele livra, mesmo diante das adversidades. Deus nos honra diante dos nossos inimigos. Nós não podemos ser inimigo de ninguém, mas tem pessoas que não gostam da gente. Agora vamos para o terceiro tópico e o segundo item, que traz por título Bondade e Misericórdia do Senhor, que está no versículo 6. Aqui, como consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que sua vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Como o salmista tinha a convicção de que a bondade e misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é nossa até a volta do Senhor Jesus. Preste atenção, irmãos, se não for a bondade de Deus, se não for a misericórdia do Senhor, nós não conseguiríamos nada. Eu tenho dito, tem muitas pessoas pensando que é importante, que pode conseguir as coisas sozinho, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, nem do próprio Deus. Mas nós aprendemos com o salmista que através da bondade do Senhor que nós somos abençoados, nós somos guardados. Deus nos abençoa de uma forma extraordinária, mas por causa da sua bondade. E onde que entra a misericórdia, pastor? A misericórdia entra exatamente em relação com a bondade. Por que isso? Porque nós merecemos castigo. Se Deus for dar aquilo que nós merecemos, é castigo, é punição. Mas as suas misericórdias são a causa, nós não somos consumidos. Por isso que Deus tem misericórdia do ser humano. E Ele acaba abençoando. A bondade acaba chegando primeiro. A bondade chega até a nós por causa da sua misericórdia. Se Deus for dar a você aquilo que você precisa. Preste atenção, se você fosse abençoado pelo tanto que você ora, quantas bênçãos você receberia por dia? Se você fosse abençoado pelo tempo que você passa lendo a palavra, quantas bênçãos você receberia por dia? Deixa aqui nos comentários. Você está entendendo? Então tudo isso aqui é misericórdia, irmãos. É pela misericórdia do Senhor nós estamos de pé, nós cantamos, nós pregamos, nós evangelizamos, nós ganhamos almas para Cristo, nós temos o pão de cada dia. É pela sua misericórdia que possamos ser gratos a Deus, igualmente salmista, e declarar constantemente: é pela sua bondade, é pela sua misericórdia que estamos de pé para a glória do nome dEle. Agora vamos para o terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título Habitando na casa do Senhor, versículo 6, que o comentarista esqueceu de colocar no texto bíblico, viu? Fica atento. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Aqui a ideia é de servir a Deus por toda a vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas.
como cristão, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Por isso, devemos perseverar para nós acharmos fiéis na ocasião da sua vinda. Nesse caso, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com outros jovens e demais irmãos da igreja local e exercer a vocação como gratidão ao que Deus fez em sua vida e manter-se fiel a Ele em toda a reverência e santidade. Irmãos, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Deus nos dá saúde, Deus nos abençoa, Deus nos dá entendimento, faculdade, trabalho, recursos, saúde, entendimento, dons, para que nós possamos exercer o nosso ministério, para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Veja só, quem nos dá a missão é Deus, mas esse mesmo Deus que dá a missão, Ele também nos capacita, e nós precisamos exercer o nosso ministério de liderança, de ajuda, de oração, de consagração, de evangelismo, de EBD. Nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Os jovens, por exemplo, precisam ter atividade, precisam ser atuantes, pois sobre os jovens está a vitalidade, está a força, está a coragem, mas tudo isso tem que ser usado para a obra do Senhor. Quantos jovens são atuantes na escola, atuantes no trabalho, atuantes na faculdade, mas quando chega na igreja não quer fazer nada? Com isso, está deixando de ser grata a Deus, está deixando de fazer a obra do Senhor para demonstrar sua gratidão. Se você é grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito, trabalhe na obra do Senhor. Exerça o seu ministério, ganhe almas para Cristo, cuide das pessoas, pois assim estará agradando a Deus e demonstrando a sua gratidão. Vamos agora para a nossa conclusão. Temos um pastor que cuida de nós, temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desânimos bem complexos, por isso devemos estar seguros no pastor que não nos deixa faltar, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, na ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que nós habitamos. Irmãos, o interesse de Deus é nos abençoar. O interesse de Deus é cuidar da nossa vida, é nos sustentar, nos proteger, nos guiar, nos alimentar, cuidar da nossa vida, para que nós possamos estar sadio e um dia morarmos com o nosso Deus. Pois o nosso sumo pastor, não é nosso pastor presidente, nosso pastor auxiliar não, o sumo pastor chama-se Jesus Cristo Nazaré. Ele cuida de você, ele tem interesse de cuidar de você, ele tem interesse de proteger a sua vida, mas para isso você tem que obedecer a sua voz. Você tem que andar segundo a vontade dele. Você tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. As pessoas que obedecem são abençoadas. As pessoas que estão atentas à voz do Senhor são cuidados por Deus. Ah, pastor, e as pessoas que não obedecem? As pessoas que não ouvem a voz de Deus estão sendo desobedientes. E Deus não trabalha na desobediência. É por isso que só vai morar com Ele as pessoas que são ovelhas. As pessoas que ouvem sua voz, as praticam. Por isso que Jesus deixou bastante claro. Não adianta ouvir a palavra. Precisa ouvir e praticar. Pois felizes ou bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Pergunta a você, você que é aluno da EBD, você que é professor da EBD, você tem praticado a palavra? Tem professores que gostam de ensinar a palavra, mas não pratica a palavra. Tem aluno que gosta de ouvir a palavra, mas não pratica a palavra. Nós não devemos ser tão somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Pois assim estaremos agradando a Deus cada vez mais. E a nossa intenção é agradar o nosso Papai do Céu. A nossa intenção, irmãos, deve ser agradar o nosso sumo pastor que cuida de nós. Falei que tinha vários pontos importantes para estarmos conversando com a nossa turma, viu? Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha ser membro e assim receber os nossos materiais. Mas já vou falar com você, viu? Fica conosco até o final, pois chegou o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 4 do segundo trimestre de 2023, que traz por título: O Bom Pastor está comigo. Se prepare, pois a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD,
Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Mas peço o seguinte, se você gostar do nosso videoaula, gostar também da nossa dinâmica, tem um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando Teologia e assim receber o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe falando, é o maior suporte do Brasil, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Então venha ser membro do canal e receba todos os nossos subsídios teológicos para facilitar o vosso entendimento com relação à revista dos jovens, pois a nossa intenção é descomplicar o que você acha complicado. Mas agora sim, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 4 dos jovens, que traz por título, O Bom Pastor Está Comigo. Veja só, essa nossa primeira atividade, a nossa primeira dinâmica, você já vai poder fazer logo no início da sua aula, tá bom? Eu estava aqui observando o nosso texto bíblico, tá ok? Que é o Salmo de número 23, do versículo 1 ao 4. Eu acho que houve um erro, era para ter colocado até o versículo 6, mas vamos lá. Observe o seguinte, algumas palavras que tem aqui que eu acho interessante. Por exemplo, Senhor está todo em maiúsculo, a palavra pastor, a palavra verdes pastos, águas tranquilas, refrigera a minha alma, veredas da justiça, amor do seu nome, vale da sombra da morte, vara, cajado. Essas daqui são algumas palavras que chamou a minha atenção. Por isso, vai fazer o seguinte, vai pegar essas palavras, colocar em tiras, tá ok? Todas essas palavras que eu falei aqui, para facilitar a sua vida, fique tranquilo. Vou estar deixando aqui todas essas palavras separadas, tá ok? Você vai pegar essas palavras que está aqui no texto bíblico, vai colocar em tiras e levar para os seus alunos. E cada aluno vai precisar pegar uma tira. Agora você tem algumas opções, por exemplo, né? Você pode pegar essas tiras, rolar em um presentinho, em um chocolate, levar para o seu aluno. Você pode colocar no copo descartável e cada aluno vai pegando. Você pode colocar em bolas de assoprar dentro, para que os alunos estejam estourando a bola e pegando essas tiras. Aí depende, irmão, da sua criatividade, depende da sua forma. Mas é interessante pegar essas palavras que estão em destaque no nosso texto bíblico, colocar em tiras. Os alunos vão ter que pegar e explicar. Faz aquele círculo abençoado. Cada aluno vai estar com a tira, vai estar lendo essa tira e vai trazer explicação. Por exemplo, aqui, Maria, você pegou o que, Maria? A palavra Senhor. Pronto. Esse Senhor aqui, que está todo em letra maiúscula, quer dizer o quê? O que significa? A Maria vai trazer a explicação dela. Excelente. Se você quiser, pode até pedir ajuda a algum aluno. Depende de você. Logo após, João, você pegou o que, João? Peguei pastor. Pronto. O que significa pastor? Esse pastor aqui está se referindo de quem? É do seu pastor? É da sua vida? É do pastor presidente? Está se referindo acerca de quem esse pastor? Aí deixa ele participar da sua aula. Da mesma forma, Francisco, você pegou o que, Francisco? Cajado. Pronto. Esse cajado aqui do Salmo 23 representa o quê? Qual o significado dele? E assim, deixa os alunos participar, irmãos. Vai ser sensacional. E você já pode fazer no início da sua aula para chamar a atenção dos seus alunos. Já falei, fique tranquilo, vou deixar aqui esse subsídio teológico com todas essas palavras, tá bom? Mais interessante, cada aluno pegar, trazer explicação, haver aquela discussão abençoada em nome de Jesus. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você vai aplicar? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, deixe o seu like, deixe seu comentário, pois uma coisa que tenho certeza, viu? Os alunos já gostam dessa dinâmica. Eita maravilha! Agora, sem demora, deixa eu apresentar as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Você gostou desse modelo? Não gostou não? Fique tranquilo. No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse já sabe. Meu
Meu WhatsApp está passando aqui e na descrição desse vídeo tem um link para que você entre no nosso grupo de informações e assim adquirir as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 4 dos jovens, que traz por título: O Bom Pastor está comigo. Veja só. Essa nossa segunda atividade, ou a segunda dinâmica, é sensacional, pois vai trazer conhecimento teológico. Eu digo que é uma dinâmica teológica, pois vai trazer conhecimento sistematizado dos seus alunos, tá bom? Mas existem algumas formas diferentes de você fazer essa mesma atividade, essa mesma dinâmica. Primeiro momento, você vai precisar de 2 cartazes, tá ok? Pode ser 2 cartazes semelhantes a esse. E isso se você gosta de dividir a turma em grupos, tá ok? Somente com a seguinte pergunta: o que faz o pastor? Somente com a seguinte pergunta: o que faz o pastor? Pode ser 2 cartazes semelhante a esse, porque você vai precisar dividir a turma, tá bom? Somente isso, somente isso. E vai precisar também da revista. Seus alunos precisam ter a revista. No mínimo 2 revistas será necessário, tá ok? Já que você vai dividir a turma em 2 grupos, você precisa de no mínimo 2 revistas também, tá ok? Essa dinâmica você já pode aplicar no final da sua aula. A primeira, vá do início. Essa segunda, aplica no final, pois vai servir como resumo. Preste atenção. No cartaz está a seguinte pergunta: o que faz um pastor? E a resposta está dentro da revista. Preste atenção. Vai chegar na sua sala de aula, vai dividir a sala em 2 grupos, grupo A e grupo B. Por exemplo, grupo das meninas e dos meninos. Se você quiser, pode dar até um prêmio à equipe que ganhar, tá bom? Mas divide a turma, 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai receber um cartaz desse, com a seguinte pergunta: o que faz o pastor? Aí você vai estar dando em torno de 10 minutos para que eles possam procurar na revista as características. O que é que faz um pastor? Na revista tem várias opções. Eu, por exemplo, marquei aqui várias. Por exemplo, o pastor, ele não deixa nada faltar. Olha, o pastor, ele alimenta, ele satisfaz, ele guia, ele orienta, ele recupera, ele protege, não deixa sozinhas as ovelhas, ele cuida, ele conforta. Você está entendendo o mistério de Jeová? Tá tudo na revista, viu? Também ele apacenta, ele supre, ele guarda, ele sara, tudo em retidão e justiça. Ele sempre está presente e ele consola. Eita, meu Deus do céu! Lembrando que essas são algumas características do pastor contidas em nossa revista. Olha, eu marquei aqui tudo, mas para facilitar a vossa vida, eu vou deixar aqui essas referências das características do pastor contidas em nossa revista. Mas se você quiser saber o que é digitado, é só acessar o nosso blog oficial, www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim você vai ter acesso à dinâmica digitada. Agora, se você quiser receber essa dinâmica no seu WhatsApp, é só você ser membro do nosso canal, tá bom? Fique tranquilo. Então, para essa dinâmica, você vai precisar 2 cartazes com a seguinte pergunta: o que faz o pastor? No mínimo 2 revistas, já que você vai dividir a turma em 2 grupos. Cada grupo recebe um cartaz desse e vai precisar preencher. A resposta está aqui na própria revista, tá ok? Seus alunos vão ter em torno de 10 minutos para pesquisar e colocar aqui as palavras. Após isso, fará a apresentação. Cada equipe terá uma apresentação. Então, você vai pegar esse subsídio que está aqui e vai ver se está certo ou está errado. E qual foi a turma que colocou mais característica. Aquele que escreveu mais, colocou mais característica dentro da revista, vai estar ganhando um prêmio. Agora deixa Deus te usar, né? Eita, meu Deus do céu, viu? É bênção pura. Mas quer saber o seguinte? Você gostou? Então já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família e que Deus te abençoe cada vez mais, né?